Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estou aqui novamente e hoje é para conversar com você, mamãe, que está pedindo, né, para eu responder as suas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Nós demoramos um pouco porque eu fui selecionando as perguntas, vendo quais que eram as repetidas, quais eram aparecidas. Algumas pessoas eu já dei algumas orientações, alguns encaminhamentos, né? Algumas sugestões de encaminhamento. E aí fica mais fácil. Aí nós selecionamos algumas perguntas e, por incrível que pareça, apareceu bastante pergunta perguntando qual que é a sua formação, né? Quantos anos você tem? Então, para quem não me conhece, eu já me apresentei outras vezes, eu sou a Renata, sou pedagoga, psicopedagoga, tenho formação em inglês, dei aula muito tempo em inglês, certo? Dei aula bastante tempo em inglês, viajei e aí, quando eu voltei, eu comecei a fazer pedagogia, eu me encantei pela área e eu saí da área do inglês e fui dar aula de primeiro, na época, né, da primeira à quinta série, certo? E aí fiz as pós, tenho orientação, supervisão e administração escolar também. E eu fiz as minhas pós, não tenho clínica, certo? Não tenho atendimento clínico, não atendo clinicamente. Eu indico algumas amigas que têm clínica e que estão clinicando, mas no momento eu não tenho clínica. Sou professora, né, no período da manhã, e à tarde sou mãe da Sara, sou amiga de vocês no YouTube e dona de casa, mãe, né? E resolvi, desde o ano passado, montar o canal para ajudar na área da educação. E aí foram tomando novas vertentes e aí a gente foi caminhando conforme foi surgindo as necessidades, né? Das perguntas, das solicitações que vocês mandavam para mim. Eu tô ligando meu computador aqui e para eu ver as perguntas. E aí foram surgindo, por incrível que pareça, as mães começaram a entrar em contato também e foi dando certo e a gente foi indo, nós estamos trabalhando e hoje acho que eu já tô com, se eu não me engano, 160 inscritos, né? Sou muito grata a vocês, continuem divulgando lá para nós. E a minha formação, então, eu acho que ficou bem claro para vocês, eu sou pedagoga, psicopedagoga. E eu gosto muito, eu leio muito, apesar de não estar atuando clinicamente, porém eu gosto muito dessa disciplina. Na verdade, eu fiz pedagogia por conta da psicopedagogia, porque infelizmente aqui no Brasil nós não temos psicopedagogia, certo? Então, não é igual na Argentina, né, que tem. Então, eu fiz porque naquela época, né, no curso que eu fiz, tinha uma disciplina no primeiro ano de psicopedagogia, que eu já me encantei, né, logo de cara, assim, quando eu comecei a estudar. Acho que resolvi as dúvidas. Aí tem aqui, Renata. Bom dia, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre medicamentos. Medicamentos para criança. Na questão da Ritalinas e outros afins que tem surgido no mercado, né? Eu, na verdade, não gosto muito de falar do assunto de medicamentos, porque cada caso é um caso. Então, precisa ser bem avaliado, né? E aí ela relata aqui que o filho já tem 9 anos e passou por um monte de especialistas e foi indicado uma certa medicação. E essa medicação da sonolência e uma série de outras coisas, e ela não está gostando. A minha sugestão
sempre é o seguinte: você deve procurar o médico, né, que deu essa medicação, explicar o que está acontecendo e relatar. Porém, assim, eu não sei, né, como que é a sua rotina, como que faz a sua rotina, o que leva você, né? Se ele já passou por alguns especialistas, se ele já fez terapia, porque antes, eu gosto muito de falar assim, antes da gente chegar no remédio propriamente dito, nós temos que estancar todas as outras possibilidades possíveis. Por exemplo, a terapia com o psicopedagogo, dependendo do caso do fono, e com o psicólogo junto, e com o neuro. Então, são 4 pessoas envolvidas nesse caso. Então, você veja bem, a partir dessa união desses 4 profissionais, você já fez todos os tipos de terapia, nenhum deu certo. Você tentou florais, você tentou homeopatia, não deu certo. Você mudou toda a sua disciplina na sua casa, toda a sua rotina, você organizou o quarto do seu filho. Porque se você estancou tudo e não tem mais nada, aí tem que partir necessariamente para o medicamento, certo? Mas eu particularmente, eu gosto, antes de dar qualquer opinião sobre medicamentos, de ler o laudo, ver tudo que os profissionais falaram. Não gosto de tecer nenhum tipo de comentário em relação a isso. Eu não gosto de medicação, raros casos que precisam de medicação, porque nós temos que tomar muito cuidado com a medicação, porque não é tão simples quanto se pensa, certo? A medicação, ela tem que ser para uma determinada pessoa. Então, o remédio que eu tomo para enxaqueca, por exemplo, pode não fazer efeito para você. E a mesma coisa é o remédio de hiperatividade, déficit de atenção e outras coisas afins que estão surgindo com o passar dos anos. Por que será que tem surgido? Na verdade, se você pegar esses 2 livros aqui que eu já venho falando para vocês, desde lá das primeiras conversas que nós temos falado, das crianças francesas não fazem manha e crianças francesas no dia a dia, essa jornalista Pamela, ela mostra bem para nós que na França não tem medicação, certo? E eu comecei a estudar as coisas que ela começou a ver, os artigos que ela começou a publicar, e é bem aquilo que eu acredito, certo? Todo o indivíduo, ele nasce hiperativo. Depende do meio em que ele vive para mudar. E a nós, enquanto pais e mães, transformar esse meio para ele, certo? E como que eu vou transformar? A hora do banho, a hora da troca, a hora da comida, a hora do mamar. E aí já começa, né, desde então, certo? Então, nós temos que ver que toda criança, ela nasce hiperativa. Certa vez eu estava numa palestra e a pessoa estava mostrando vários tipos de medicamentos, a funcionalidade de cada um deles, a eficácia de cada um deles e falando. Eu levantei a mão e perguntei, esse medicamento, ele pode ser substituído por uma homeopatia ou pelos florais e com a terapia junto? Aí a pessoa que estava dando a palestra falou, sim, pode. Eu falei, então por que não é medicado? Por que não é passado esse tipo de tratamento? Ele falou, porque é demorado, a curto prazo. E o pai, ele necessita de pressa. E a escola necessita de pressa. Então, esses medicamentos têm a eficácia por conta da maneira com que ele age perante a criança num determinado ponto que ele está precisando. Então, nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente for medicar os nossos filhos ou passar uma prescrição, apesar que psicopedagogo não pode passar nenhum tipo de prescrição médica, é somente o médico.
Então, no começo da psicopedagogia no Brasil, a maior fama na época, o maior tchan do momento era de deficiência mental. Então nós temos que tomar cuidado com o modismo de alguns diagnósticos. Não que eles não existam, não é isso. Porém, qualquer diagnóstico ele não pode ser laudado por uma pessoa só. Nós temos que compartilhar, trocar ideias para dar um diagnóstico de determinada criança.